Os amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você pode dizer: recuso-me a temer o trabalho que eu tenho que fazer hoje? A força de Deus vai estar comigo e eu vou conseguir fazê-lo e vou fazê-lo com um sorriso no meu rosto. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. A Bíblia não nos diz para trabalharmos pela nossa salvação, ela é um presente de Deus. Efésios 2, 8 e 9 nos diz claramente que é pela graça que somos salvos por meio da fé. É um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E que linda a Escritura. Mas da mesma forma que somos salvos, é como nós devemos viver. E quando nascemos de novo, quando somos salvos, quando recebemos Cristo como nosso Salvador, uma semente de tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa ou para sermos transformados à imagem de Cristo é plantada em nosso espírito, porque o Espírito Santo vem habitar em nós. Então gosto de dizer que nos tornamos grávidos de tudo o que Deus é, mas estar grávido não significa que demos à luz. Existe um tempo de crescimento, existe um tempo de aprendizado e amadurecimento, e não trabalhamos pela nossa salvação, mas há uma escritura em Filipenses 2, 12 e 13, que diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Eu vou ler para você na versão amplificada, é um pouco longa, mas tente acompanhar e entender isso aqui. Portanto, meus amados, isto é Paulo, assim como vocês sempre obedeceram às minhas sugestões, agora não só com o entusiasmo que mostrariam se eu estivesse aí com vocês, mas muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam, cultivem e levem até o fim e completem totalmente a sua própria salvação. O que isso significa? Completar totalmente. Sabe, a gente não recebe uma salvação completa? Sim, recebemos, mas completar e desenvolver significa você aprender a pegar o que está dentro de você e deixar isso mudar sua alma, sua mente, vontade e emoções, e depois agir através do seu corpo para que as pessoas possam ver Jesus através de você? Há tão poucos cristãos que realmente se comportam como Cristo. Podemos ir à igreja a vida inteira e nunca realmente amadurecer e ser transformados à imagem de Cristo. Isso exige maturidade e crescimento e vai exigir passar por coisas que você não vai gostar. Vai exigir algum sofrimento e dor. Então ele diz: cultivem, levem até o fim e completem totalmente a própria salvação. Com reverência, temor e tremor, com desconfiança de si mesmo. Não confie em si para fazer isso. Dependa de Deus. Com uma séria cautela, com uma consciência sensível e total vigilância contra a tentação. É disso que estamos falando? De como evitar cair em tentação. Recuando timidamente de tudo aquilo que possa ofender a Deus ou desonrar o nome de Cristo. Para ser honesta, você poderia pegar só essa escritura, isso está na versão amplificada clássica da Bíblia, você poderia estudar essa única escritura por uma semana e talvez só então conseguir entender o que ela significa. Agora, sabe, se eu fosse tentar resumir tudo o que está escrito aqui, eu diria: meus amados, desenvolvam a própria salvação com tremor e temor, mas não confiem em si mesmos para fazer isso. Reconheçam que só na força de Deus isso pode ser feito. É Ele quem faz a obra em vocês. Então, sejam sérios, resistam à tentação, submetam-se a Deus e mantenham uma consciência sensível e assim se afastem totalmente de tudo aquilo que possa ofender a Deus ou desonrar o nome
de Cristo. Verso 13, não na sua própria força, pois é Deus quem está constantemente operando em vocês, dando energia e criando em vocês o poder e o desejo tanto para querer quanto para realizar a sua vontade, satisfação e alegria. Ok, eu trabalhei 48 anos no ministério e trabalhei muito duro, mas eu não teria conseguido se Deus não tivesse me dado a graça para isso. Então, realmente, não há nenhum sucesso que tenhamos pelo qual possamos tomar o crédito pelo que fazemos. E quando nós fazemos isso, quase sempre nós vamos cair na arrogância, vamos cair no orgulho e no fracasso. Porque o orgulho vem antes da queda. Um espírito arrogante vem antes da queda. Sabe, temos exemplos na Bíblia como o rei Nabucodonosor, que começou dando glória a Deus por todas as coisas que Deus fazia. Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e Deus é tão grandioso. E apenas 31 versos depois, ele está construindo um monumento a si mesmo, sabe? E tomando crédito. E aí ele caiu no pecado do orgulho e se tornou como... Ele perdeu seu reino, se tornando como um animal selvagem no pasto. E felizmente está escrito que quando ele voltou a si, quando percebeu o que havia feito, ele se arrependeu. Então Deus restaurou tudo aquilo que ele havia perdido. Deus, ele é tão bom em restaurar para nós, sabe? Aquilo que perdemos. Então lembrem-se sempre, 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 sempre. Peça a Deus por sua ajuda. Eu acho que ajuda-me, Senhor, é uma das orações que eu mais faço e você pode orar sobre tudo. Eu até peço a Deus para me ajudar a colocar as minhas lentes de contato direito. Não consigo pensar em nada na minha vida que eu não precise de ajuda. Eu sei que eu preciso de ajuda para ser paciente, de ajuda para me comportar piedosamente. Sei que preciso de ajuda para perdoar as pessoas quando me machucam. E você precisa de ajuda em algo? Ou é daquelas pessoas que conseguem fazer tudo sozinho? Agora eu tenho uma personalidade tipo A, eu poderia ser bem autossuficiente se eu não soubesse o que eu sei hoje. Mas Deus me ensinou desde o começo que qualquer coisa boa que aconteça através de você, reconheça que é porque eu trabalhei e lutei com você para conseguir trabalhar através de você. Não é você, sou eu trabalhando através de você. Sempre dê a Deus o crédito pelas coisas boas que Ele faz. E sabe, quando alguém elogia você, você pode receber o elogio e apenas dizer obrigado. Não precisamos dizer, não, é Deus, não sou eu. Apenas diga obrigado, mas depois certifique-se de dar o crédito a Deus quando estiver sozinho. Corrie ten Boom disse que cada elogio que ela recebia, ela considerava como uma rosa num buquê. E ela colecionava o buquê o dia inteiro, mas no fim do dia ela dava o buquê a Jesus. Eu acho isso maravilhoso. O Senhor Deus é a nossa força. Ele nos torna capazes de caminhar e progredir mesmo durante os tempos difíceis. Abacuque 3 fala de um animal chamado corça, C-O-R cedilha A. Ele é um tipo de cervo cujos pés são formados de uma maneira especial que permite que ele suba rapidamente uma montanha. E a Bíblia diz: o Senhor Deus é a minha força, a minha coragem pessoal, meu exército invencível. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar, não ficar parado de medo, mas andar e fazer progresso espiritual. Ouça isso, nos meus lugares altos. Quais são seus lugares altos? Problema, sofrimento e responsabilidade. Uau! Bem, a maioria de nós não pensaria que isso é um lugar alto, pensaríamos que é um lugar baixo. Mas ele diz que quando você tem um problema, quando você está sofrendo ou assumindo responsabilidade extra, se você puder ser como essa corça, então você pode ser estável e continuar progredindo, sabe?
Veja, a corça ela é estável, mesmo em terrenos rochosos onde a maioria das pessoas cairiam. É isso que Deus quer do seu povo. Ele quer que nós mostremos sua força ao mundo, deixando-a operar através de nós. Ele quer que verbalmente demos a ele o crédito. Isaías 40:31, uma escritura tão linda na qual meditamos muito e provavelmente a maioria já conhece, sabe? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Sabia que a palavra esperar, na verdade, é traduzida como esperança? Em muitas traduções diz os que esperam no Senhor. Esperar em Deus, para algumas pessoas, parece algo passivo em que você só senta e espera. Não é disso que se trata? Você pode estar inativo fisicamente, mas deve estar muito ativo espiritualmente. Esse é o momento para orar, confiar em Deus. E a esperança é uma parte tão importante disso, porque quando você está esperando que Deus faça algo em sua vida, você não pode se tornar sem esperança. E o tipo de esperança que Deus nos oferece não é o mesmo tipo de esperança que o mundo oferece, onde eu espero que aconteça, mas talvez sim, talvez não. Não. O tipo de esperança de Deus é uma esperança que espera que Deus faça algo incrível. Expectativa de que algo bom vai acontecer a qualquer momento. Agora veja, se você viver assim, vai estar feliz na maior parte do tempo, porque a maioria da nossa infelicidade vem de pensamentos errados, de pensamentos que nos colocam sempre para baixo, sabe? Talvez você tenha chegado ao fim de alguma coisa, mas nunca é tarde demais para sonhar novamente, nunca é tarde demais para ter um novo sonho ou uma nova visão, nunca é tarde demais para recomeçar. Se você ainda está vivo neste planeta e respirando, Deus tem um propósito para você. Sim, Deus tem um propósito para você. E talvez alguns de vocês tenham chegado ao fim de algo, talvez alguém que amava tenha morrido e agora você se encontra sozinho. Mas você não está sozinho porque Deus está com você. E se você deixar Ele te guiar, Ele vai te levar a lugares altos, lugares incríveis, novas coisas, novas oportunidades. Agora, uma das coisas que realmente precisamos fazer o tempo todo, mas especialmente quando estamos passando por provações e tribulações, é ter cuidado com o que pensamos e com o que falamos. E se você acha que você não precisa orar nessas áreas, então realmente precisa ouvir esta mensagem. Não pense ou diga que você está preso numa armadilha que nunca vai sair de lá. Creia e declare as bênçãos de Deus na sua vida, mesmo antes que você possa vê-las chegar. A fé é o título de propriedade das coisas que nós esperamos, das coisas que ainda não vimos. Uma vez que você tem a manifestação do que quer, não precisa mais de fé. A fé é para os tempos difíceis. Nós esperamos. E Deus é a nossa força nesses tempos. E você pode fazer progresso espiritual nesses tempos. Mas quando sentir que Deus não está operando na sua vida, esse é o melhor momento para abrir a boca e dizer: Deus está operando na minha vida. Eu vou ver os resultados do que Ele está fazendo a qualquer momento. Confie em Deus todos os dias e verbalize que você confia nele. Declare que todos os dias você está mais perto e mais perto da sua vitória. Sua vitória já é uma realidade no reino espiritual? Você só está esperando que ela se manifeste no reino natural? E eu acredito que nossas palavras, quando concordam com Deus, se existe uma promessa na palavra de Deus, então eu declaro essa promessa e eu acredito que verbalizar nossa fé em Deus pode ajudar a trazer as coisas do reino espiritual para o reino natural, onde vivemos. Mas se eu estiver sempre dizendo: bem, isso nunca vai mudar, isso não está funcionando,
Sabe, a fé não está funcionando, não sei por que não estou conseguindo minha vitória. Nenhuma dessas coisas ajuda você. Existe uma escritura maravilhosa em Salmo 103, 20. Essa escritura significa muito para mim e espero que você entenda. Porque sua vitória já é um fato no reino espiritual, sabia disso? Mas você precisa cooperar com algumas leis espirituais que Deus colocou em movimento se quiser ver essa vitória na sua vida. E uma dessas leis é dizer aquilo que Deus diz. Agora ouça isso. Bendigam afetuosamente com gratidão e louvor ao Senhor. Salmo 103, 20. Vocês, os seus anjos, guerreiros poderosos que executam as suas ordens, atentos à voz da sua palavra. O que literalmente significa isso? Que quando falamos a palavra de Deus, os anjos começam a trabalhar a nosso favor para ajudar a trazer essas bênçãos até nós. Os anjos não vão trabalhar quando você estiver resmungando, reclamando e murmurando e sendo negativo. Nós amarramos as mãos deles quando fazemos isso, mas eles vão trabalhar em nosso favor quando chamamos as coisas que não são como se elas já fossem. Servimos a um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17, como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Ele está falando de Abraão aqui. Ele foi constituído nosso pai diante de Deus em quem ele creu. Agora escute, isso é sobre Deus, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Uau! Uau, uau, uau! Deus, o próprio Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O próprio Deus fala palavras no reino espiritual que se manifestam no reino natural. O fruto do que estamos dizendo. Pense nas coisas que você tem dito. Alguns podem dizer, não é à toa que estou tendo problemas na minha vida. Salmo 19,14 diz, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração diante de ti, ó Deus. Deus não quer ouvir coisas negativas. O diabo adora quando somos negativos. Não seja negativo, mas seja sempre positivo. Não diga, eu duvido disso, eu duvido daquilo. Diga, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu creio que Ele está trabalhando na minha vida. Passei muitos anos da minha vida perguntando a Deus por quê isso, por quê? Porque eu fui abusada, porque não me livrou, porque minha mãe não fez algo a respeito, por quê? Mas eu mudei os meus porquês. Para Deus, eu confio em ti. Porque você pode perguntar por quê 1000 vezes e nunca obter uma resposta satisfatória. Talvez Deus te dê uma resposta, mas na maioria das vezes Ele não dá. Mas posso dizer, Deus, eu confio em ti? Posso ver Ele transformar aquela situação ruim na minha vida. Há alguns anos atrás, eu tive um coágulo nas minhas costas que danificou os nervos do meu quadril nesta perna e eu só conseguia levantar a minha perna até esta altura na cama, sabe? E eles estavam preocupados porque aqueles nervos nem sempre se curam sozinhos. E então, era importante o que eu dizia e como eu me comportava, sabe? E me puseram no hospital de reabilitação e uma das primeiras coisas que eu disse foi, Deus me ajude a agir direito. Quero ser uma boa testemunha de ti, não quero ficar rabugenta, irritada, não quero começar a ser má com as pessoas, nem sentindo pena de mim mesma. Me ajude a ser como aquela corça nos altos montes que continua fazendo progresso espiritual, mesmo em tempos de dificuldades. Fiquei boa bastante para voltar para casa com o andador, mas como eu sou um pouco tola, tentei atender o meu celular enquanto eu estava no andador e o
telefone estava lá atrás, eu estiquei a minha mão para pegá-lo e então eu caí e quebrei esta perna. Não a perna, mas o osso da fíbula da minha perna inferior. E então, no total, passei 2 meses e meio até eu estar de volta ao normal e, graças a Deus, estou de volta ao normal, porque muitas pessoas poderiam passar por isso e, na minha idade, talvez nunca se recuperarem totalmente. Mas acho que foi importante que eu não tenha dito coisas negativas durante isso. Eu não senti pena de mim mesma, eu não perguntei a Deus por quê, foi minha culpa. Eu ter esticado a mão para pegar o celular, sabe? Não de Deus. O que é uma lição sobre o quanto nós somos viciados em nossos celulares. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração diante de ti, ó Deus. Porque nossos pensamentos são tão importantes. Porque a Bíblia diz como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Uau! O quê? Vou me tornar como meus pensamentos? Eu sempre digo, para onde a mente vai, o homem a segue. Agora pense, se você pensa em algo, sei lá, digamos que você esteja em casa à noite e comece a desejar sorvete. Oh, cara, você realmente quer um sorvete. E em casa não tem um sorvete. Se você pensar em sorvete por muito tempo, muito provavelmente pegará o carro, irá a uma loja de sorvete e comprará. Porque a sua mente foi para aquela loja. E você comprou o sorvete e a sua mente te viu comendo sorvete e você não resistiu, foi lá e comprou. Então, às vezes, quando você está prestes a fazer algo que, na realidade, você realmente não quer fazer, a primeira coisa que precisa é parar de pensar nisso e pensar em outra coisa? Sabe, esse é um exemplo bem simples, mas às vezes as coisas são mais importantes. A ponte da escravidão para a liberdade é renovar os seus pensamentos e atitudes diariamente. Ouça Efésios 4, do 22 ao 24. Despojem-se da velha natureza. Está falando do velho homem antes de Cristo. Despojem-se, descarte de tudo que é velho em ti, que se caracteriza pela antiga forma de viver, que se tornou corrompido e o fez perdido em desejos e vontades enganosas. Sejam constantemente renovados no espírito da mente, tendo uma atitude mental e espiritual renovada. E revistam-se do novo homem, criado em Cristo para ser semelhante a Deus. Então, no verso 22 diz para nos livrarmos do velho homem, no 24 para nos vestirmos do novo homem, mas no 23 ele diz como fazer isso, renovando completamente a nossa mente e atitudes todo santo dia. Vista a natureza de Deus, decida ser grato. Decida confiar em Deus. Decida ser gentil com as outras pessoas. Planeje ser paciente. Você pode fazer isso, pode dizer, hoje eu não vou ficar de mau humor. Talvez você saiba que vai ter que fazer algo que realmente não gosta naquele dia, mas você pode dizer, recuso-me a temer o trabalho que eu tenho que fazer hoje. A força de Deus vai estar comigo e eu vou conseguir fazê-lo e vou fazê-lo com um sorriso no meu rosto. Porque Deus, Ele vai me dar a força para fazer o que eu preciso fazer. Vamos meditar nisso mais uma vez. Os que esperam no Senhor, os que põem nele sua esperança, renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu acho que é um novo dia para você e coisas boas já estão a caminho. Deus te abençoe.